E aí, galera, tudo bom? Vamos lá, nosso gabarito do nosso primeiro gabarito vestibulando, tá? Prova do PSS2. Vamos começar. Então, as dicas, né, para você utilizar a gravidade, a densidade, speed da água, π e o seno e o cosseno dos ângulos principais, né? 60, 30 e 45. Vamos para a nossa primeira questão. Vamos lá. O gráfico abaixo representa a relação entre a temperatura Tx e Tc de duas escalas termométricas, x e c, que é a escala em x e a escala em graus Celsius, né? Qual a temperatura de ebulição da água em x, em grau x, e a medida que terá a mesma indicação nas duas escalas, respectivamente? Então ele quer saber o valor primeiro em x e depois em relação às duas escalas. Como a gente tem um gráfico, então a referência tem que ser do gráfico. O gráfico ele começou daqui e terminou aqui. Então a gente considera que esse aqui seria o ponto de fusão da escala e esse aqui seria o ponto de ebulição. Então, se a gente for fazer o nosso termômetro, a nossa relação entre essas escalas, vamos considerar que aqui é x e aqui é graus Celsius. Então, o ponto mais baixo aí da escala seria a fusão e o mais em cima seria a ebulição. Então, a escala x ele começa aqui no ponto 20. Então, aqui seria 20 graus para x. Se vale 20 para graus x, quanto é que vale para Celsius? Zero. Começa aqui na origem do gráfico, no ponto. Ó. Então, para outro eixo vai ser zero. Então, aqui é zero. No ponto de ebulição, que é o ponto mais alto, para x vale 80 e para Celsius vale 50. Para a gente fazer a relação, coloco uma variável aqui, né, que eu vou chamar de Tx e aqui eu vou chamar de Tc. E faço a nossa relação, né? O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Vamos lá. Tx menos 20 é igual a 80 menos 20. Igual Tc menos 0, 50 menos 0. Tx menos 20 igual a 60. Tc sobre 50. Simplifique o máximo possível, vou cortar 0 com 0. Então, a nossa relação entre as escalas ficou Tx menos 20 é igual a 6, né? Que eu cortei o 0. Tc sobre 5. Então, aqui eu tenho a relação entre as escalas. Para que serve essa relação? É para saber a temperatura de uma escala na outra. Só substituir os valores aí. Então, vamos calcular a primeira coisa que ele pediu. Ele quer saber justamente quanto é que vale a temperatura de ebulição na água em graus Celsius. Cara, e qual é a temperatura de ebulição da água em graus Celsius? A temperatura de ebulição em graus Celsius não é 100 graus Celsius? Então ele quer saber em x. Então onde tiver Tc eu coloco 100. Então aqui, ó. Vou pegar Tx menos 20 igual a 6, ou dividido por 6, é igual a Tc que é 100. Dividido por 5, que é a temperatura no ponto de ebulição. Tx menos 20 é igual. O 6 está dividindo, já vou passar multiplicando. 100 dividido por 5 dá 20, vezes 6. Então, Tx vale 20 vezes 6 dá 120. O 20 está negativo, passa positivo. Então, a temperatura em x do ponto de ebulição da água é 140 graus X. Como ele quer saber respectivamente, então a primeira resposta é 140 positivo. Então já sei aqui que a alternativa é de letra C. Não precisava responder a segunda. Mas, como é que seria a representação dessa segunda? Ele quer saber a medida que eu tenho na mesma indicação das escalas. Como eu tenho a relação aqui, ó, o que eu faço para ter o mesmo valor? É só pegar o valor lá, né, a relação, e colocar a mesma variável para todos os dois. Vou chamar de x e x. Ó. Vou lá, tx eu vou chamar de x, menos 20 sobre 6. Igual, tc eu vou chamar de x, vou botar a mesma variável sobre 5. E multiplico cruzado. Vai ficar 6x é igual a
5 vezes x menos 20, né? Modo distributivo, chuveirinho que a gente chama. 6x é igual a 5x menos 5 vezes 20 dá 100. O 5 está positivo, passa para o outro lado negativo, vai ficar 6x menos 5x é igual a menos 100. 6x menos 5x dá x, x vai ficar menos 100 graus. Então, a relação que a gente tem com o mesmo valor para as duas escalas é menos 100, então a resposta certa é mesmo letra C de casa. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão número 2. Questão número 2 diz assim: a ponte dos Macos X, a ser construída, tem 1,2 km de extensão. Em um dia em que se registre a variação da temperatura da ponte em 18 graus Celsius, qual será a variação aproximada do comprimento da ponte, supondo que ela será construída de concreto? Então, ele quer saber a variação do comprimento. Então, ela quer saber na questão ó, a variação do comprimento, que é no caso a dilatação que ela quer, né? E ele diz que essa é feita de concreto, essa ponte. Ele me deu o comprimento inicial, que é 1,2 km. Ele já me deu a variação de temperatura, que é 18 graus Celsius. Ele diz ó, que a variação da temperatura da ponte é 18. E a ponte é feita de concreto. E ele me deu o coeficiente de dilatação linear do concreto de 12 vezes 10 a menos 6 por Kelvin. Opa, Kelvin, ele me deu em graus Celsius. Mas, não é a variação de temperatura? A variação de temperatura em Celsius não é a mesma variação de temperatura em Kelvin? Então, eu vou ter o 18 aí do mesmo jeito. Então, aqui é a mesma coisa que variar 18 kelvins. É a mesma coisa. Tá? Dilatação linear, a gente vai ter que a dilatação linear é o comprimento inicial, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente, vezes a minha variação de temperatura. Dilatação linear, o comprimento inicial é 1,2, vezes o coeficiente, que é 12 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura vai ser 18. Multiplicando aí, ó, 1,2 vezes 12 vezes 18, vai dar 200 e alguma coisa, 259, alguma coisa, deixa eu ver aqui, que eu calculei. 259,2. 259,2 vezes 10 a menos 6. Isso em quilômetros, porque eu coloquei 1,2 quilômetros lá no comprimento inicial. Então, ele quer saber o número aproximado, né? Aproximado. Então, ele quer saber o número aproximado, a gente tem que chegar nas alternativas aqui que estão próximas. Ó. Então, já vou cancelar a letra B e a letra C, porque é 3,6. Então, é muito próximo de 2,6 aqui, ó, de 26. Então, ou é 25 quilômetros, ou é 25 centímetros, ou é 25 metros, né? Lembrando que o K representa 1000, né? Então, que o K é 10 a terceira metros. Então, se é 10 a terceira, eu posso cancelar o 10 a menos 6 com 10 a terceira, né? Então, eu vou ter aqui um comprimento aí, ó, é 259,2, eu não mexi nele, 10 a menos 3 metros. 10 a menos 3 metros. Se eu transformar para 25, se eu jogar para cá, ó, que é o número aproximado a 25, eu vou até arredondar a 25 logo, vou botar 25 inteiro. Como eu andei uma casa para a esquerda, eu aumento um expoente aqui, ó, mais um. Então seria 25 vezes 10 a menos 2 metros. Então não é em metros, ó. Então não pode ser nem em metros nem em quilômetros. Sobrou o quê? Letra D, em centímetro. Como é que eu faço para transformar de metro para centímetro? Multiplico por 100. 100, né? 10 ao quadrado, corto com 10 a menos 2. Então o comprimento vai ser 25 centímetros. Claro, bem aproximado aí, porque é mais próximo de 26, né? Então 25 centímetros, letra D de dado mesmo, tá?
Vamos para a nossa questão número 3. Questão número 3. Um recipiente de vidro e com volume V contém um volume de água a 3 graus Celsius igual a um quarto de seu próprio volume. Então eu tenho um recipiente de vidro, vou dividir ele em 4 pedaços aqui. Ó. Esse recipiente de vidro em 4 pedaços. Então esse volume aqui, ele diz que vale V. Né? E tem um quarto de água do seu próprio volume. Então eu tenho de água só aqui, ó. Só esse pedaço de água, que é um quarto dele. Então eu tenho um quarto de volume de água. E que está com uma temperatura inicial, esse processo aqui tudo, de 3 graus Celsius. Quando a temperatura do conjunto, que é tanto do vidro como da água, sofre uma variação negativa de 0,5, podemos afirmar que, então, eu tinha 3 graus Celsius e ele sofreu uma variação negativa. Então, se ele sofreu uma variação negativa, esse recipiente aqui, todo o dispositivo vai estar numa temperatura de quanto? Vai estar de 2,5 graus Celsius agora. Eu resfriei ele. Eu resfriei ele em 0,5 graus Celsius. O que vai acontecer? Aí vem a parte importante. A parte importante, galera, é que a gente está falando sobre a água. Se a gente está falando sobre a água, a gente tem um comportamento anômalo da água. Temos o comportamento anômalo da água. Que é, nesse processo aí, ó, se a água for de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, o que ela faz? Ela diminui de volume. Então, a temperatura ela aumenta, mas pelo comportamento anômalo, quando eu aumento a temperatura, era para o corpo ele dilatar, porque quando aumenta a temperatura, normalmente o corpo ele dilata. Só que na água é o diferente, o volume diminui nesse processo. E no comportamento anômalo, quando é o contrário, de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, o que acontece com o volume da água? Eu estou diminuindo a temperatura, era para diminuir de volume, mas no caso ele vai aumentar, o volume aumenta da água. Lembrando, comportamento anômalo, esqueci de colocar aqui, ó, especificar, da água. Comportamento anômalo da água. O vidro não. O vidro não tem esse comportamento. Então, se eu resfriei o vidro, o que ele faz? Ele diminui de volume. Então, ele vai comprimir. Então, vamos ver. Letra A. Resfriei. O volume da proveta, que é de vidro, será maior do que o volume inicial? Não. Não vai ser. Né? Porque o vidro ele não tem esse comportamento. Então, se eu estou resfriando, ele vai diminuir de volume. Então, o volume vai ser menor do que o volume inicial que ele estava antes, que era V. Então, não pode ser. Letra B. O volume da água será maior do que um quarto do volume final da proveta? Não, acabamos de ver. Ó. O volume da água será maior do que 1,4? Desculpa. A resposta certa é a letra B. Porque eu estou resfriando a água, né? Se eu estou resfriando a água tinha um quarto de volume. Então, resfriei aqui no intervalo, que está o comportamento, isso quer dizer que essa água ela vai aumentar. Então, o volume da água será maior do que um quarto? Sim, será maior do que um quarto. Então, a resposta certa é a letra B. Vamos ver as outras. C. Os volumes da proveta da água aumentarão? Não, né? O da água aumenta, mas a do vidro não. O da proveta em relação ao vidro vai diminuir, tá? Letra D. Então, não. O volume da água continuará igual a um quarto do volume? Não, vai aumentar. Vai aumentar um pouquinho. E letra E, o volume da água será menor do que o seu volume inicial? Também não. Vai ser maior, não será menor, por causa do comportamento anômalo aqui, ó. Que ela vai aumentar ao resfriar e o que acontece aqui, eu estou resfriando a água. Tranquilo? Então a resposta certa é a letra B mesmo. Vamos para a quarta. Um coletor solar recebe 240 quilocalorias por hora e sua taxa de absorção é de 25%. Em 5 minutos de funcionamento, o coletor pode elevar a temperatura de 10 litros de água em... Então, beleza, a gente está falando de água. E isso aqui que a gente está falando, de 200 quilocalorias por hora, caloria, né? Energia? Por hora eu tenho potência. Potência é energia sobre tempo.
Então, a potência do equipamento aí, ó, é 240 kcal por hora, por 1 hora. Só que a referência que eu tenho é em minutos, ó. Então, eu tenho que transformar essa 1 hora para minutos. Então, se é 1 hora, vou multiplicar por 60, né? Então, a potência vai ser, vou cortar 0 com 0 aqui, vou dividir 24 por 6, dá 4 quilocaloria por minuto. Então, o que seria isso aqui, teoricamente falando? Que o coletor solar ele vai receber essa quantidade de energia a cada 1 hora. Então, essa quantidade, no caso, 4 quilocalorias por minuto, mas ele recebe, ele não absorve tudo isso, ele absorve só quanto? Ó? Só 25% daquele valor, para poder aquecer alguma coisa do funcionamento aí, para aumentar a temperatura da água. Então, o que a gente tem que trabalhar é só com os 25%, os 75% ele é jogado fora, então eu não vou aquecer a água com 75%, só com 25%. 25% de 4 é 1, né? Porque 25% não é dividido em 4 pedaços? 25, 25, 25, 25, pedaço 100. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 25% que ele está me dando na questão é justamente a proporção que eu vou ter de 1 quilocaloria por minuto. Só que são por 5 minutos. 5. Se são 5, ó, a quantidade de calor por 5 minutos é quanto? É 1 quilocaloria vezes 5. Então, eu vou ter 5 quilocalorias de energia aquecendo a água. Se é para aquecer a água, o que macete, né? Quantidade de calor sensível. Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Olha aqui, ó. Quilocaloria, cal. O K não representa 1000, então eu vou ter aqui, ó, 5.000 calorias. Aí vem a parte da pegadinha, que ele diz que o volume é de 10 litros. Só que ele é massa, né? Mas se a gente for calcular, ó, densidade, né, massa sobre volume, e a densidade da água a gente não considerou que é 1 grama por centímetro cúbico. Então, a massa é a densidade vezes o meu volume. Então, a massa é 1, que é a densidade, só que o volume é 10 litros. Só que 10 litros é como se fosse 10.000 gramas. Então, a massa aqui seria 10.000 gramas. Então, eu vou colocar aqui, no lugar da massa, 10.000. O calor específico da água é sempre 1 no estado líquido. 1 grau Celsius. Ou não, 1 cal por grama vezes grau Celsius. Vezes a minha variação de temperatura que ele quer saber. Então, 10.000 vezes 1 dá 10.000. Está multiplicando, eu vou passar dividindo. Eu vou ter 5.000 dividido por 10.000. Então, a minha variação de temperatura vai ser quanto? Eu vou cortar 3 zeros com 3 zeros. 5 dividido por 10 dá 0,5 graus Celsius. 0,5 graus Celsius, resposta certa é letra E. Letra E, tá? Olha, ó, questão boa também. Quinta questão diz o seguinte: um gás ideal inicialmente sofre uma expansão isobárica. Opa! O que seria uma expansão isobárica? Que o volume ele aumenta, só que com a pressão constante. Em seguida, de uma isocórica. Em seguida, de uma transformação isocórica, que é volume constante. A variação total da energia interna do gás poderia ser nula. Ó, a variação total da energia interna do gás poderia ser nula e o gás retira-se calor se, dentre as opções abaixo, a transformação seguinte fosse uma... Tanana. Já falei para vocês que toda vez que cair uma questão sobre gases, transformações gasosas, desenhe, lembre do nosso gráfico pressão, volume, PV.
e faça sempre as duas retas isotérmicas. T1 é igual a aqui T2. T1 é maior que T2. Então vamos ver. O que ele diz na questão? Que a primeira transformação é uma expansão isobárica. Então vou começar daqui. Ó. Como eu desenhei esse ponto, então eu vou ter nesse ponto uma expansão isobárica. Vou chamar de ponto A e ponto B aqui. Ó. Então eu tive uma expansão isobárica. O volume aumentou. O volume aumenta para a direita. E a pressão constante. Então está perfeito. Em seguida de uma isocórica. Isocórica é para onde? Pode ser para cima ou pode ser para baixo, não é isso? Só que nesse caso aí, tem que se encaixar em relação ao processo que ele me pediu. Olha aqui, ó. Vou colocar ele para baixo. A transformação isocórica está aqui, ó. Vou chamar de ponto C. Transformação isocórica é o volume constante, não é isso? Volume constante. Isobárica, pressão constante. Ele quer saber a variação total na energia interna do gás poderia ser nula. E quando é que eu vou ter a variação da energia interna nula? Eu vou ter em dois pontos. Primeiro, numa transformação isotérmica. E também quando for numa transformação cíclica. Porque na isotérmica a variação de temperatura não ocorre, não é isso? A variação de temperatura é zero, então não tem variação da energia interna. E na transformação cíclica é um ciclo, sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, então quando eu fizer a variação de temperatura também vai dar zero. Final e inicial são iguais. Então ele quer saber isso aqui. Então das alternativas aí eu preciso fechar um ciclo. Ou pode ser isotérmica. No caso dá para se encaixar nos dois. Ó. Aqui em cima. Ó. Em cima dessa aí, vamos ver. Do ponto C para o ponto A. Eu não tive três transformações, a primeira, a segunda e a terceira que ele me pediu, que é a seguinte. São três. Não saiu de ponto A e não chegou no A? Então, transformação cíclica. Então, a variação da energia interna é zero. E, além de tudo, do ponto C para o ponto A, o que está acontecendo do ponto C para o ponto A? Eu tenho uma compressão isotérmica que eu desenhei. Então aqui, ó, qual a alternativa? Letra E. Quer dizer, pode ser a letra E, né? Porque falta a gente responder outra coisa. O gás retira-se calor se... Galera, retirar calor, eu estou tirando a energia dele. Então se eu tirar energia, o calor tem que ser negativo, né? Nesse processo todinho aí, ó, no total, se a gente for analisar, a variação de energia interna é o calor menos o trabalho, né? É o calor menos o trabalho. Então, a variação da energia interna é considerada zero. De C para A é zero. Porque não tem uma transformação isotérmica, então a variação da energia interna é zero. O trabalho não está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Então, o trabalho é igual ao calor. Só que eu estou tendo o quê? Uma compressão. Se eu tenho uma compressão, o que acontece? Eu estou comprimindo o gás, então o trabalho é o quê? É negativo. Se o trabalho é negativo, o calor é negativo. E o calor é negativo é o quê? É ceder energia. É retirar energia. Então tá perfeito. Então a resposta certa é letra E mesmo, tá? Letra E seria a resposta certa da questão número 5. Sexta questão. A uma certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é tal que um muro de 5 metros de altura projeta no chão horizontal uma sombra de comprimento de 8 metros. Então, vamos desenhar aqui. Então eu tenho um muro aqui, que ele projeta uma sombra, aqui é um muro de 5 metros, projeta uma sombra horizontal de 8 metros. Então tá aqui, ó. Vou desenhar em vermelho aqui, que aqui seria o raio solar emitido naquele ponto. Então aqui eu tenho uma sombra projetada aí. Olha a Fabíola aí. Nossa queridíssima aí. A Fabíola é uma senhora de 1,5 m de altura, está totalmente coberta pela sombra do muro. Então, vamos desenhar a Fabíola aqui. Vou colocar a Fabíola dentro da sombra. Então, a Fabíola está aqui, ó. E a Fabíola tem uma altura de
1,5 metros. Então, se a fabíola tem uma altura de 1,5 metros, eu tenho a sombra dela projetada aqui, ó. Que eu vou chamar essa distância de x. Tá? Aí vamos ver o que a questão pede. Qual a distância que fabíola estará do muro depois de andar 1/3 da sua altura no sentido contrário do muro? Vamos lá. 1/3 de sua altura no sentido contrário ao muro. Primeiro vamos calcular o x para saber justamente a posição que eu vou estar, que ela vai estar em relação ao muro. Porque se eu souber quanto é que vale o x, eu sei quanto é que é a distância que ela vai estar daqui para o muro. Galera, sombra. Princípio retilíneo da luz. Então, aí eu tenho semelhança de triângulos. Eu tenho um triângulo grandão e um triângulo menor, que seria da fabíola. Então, a gente faz uma semelhança de triângulos. Triângulo maior com triângulo menor. Eu sempre gosto de calcular assim, ó, a altura maior sobre a altura menor é a sombra maior sobre a sombra menor. A altura maior é justamente do muro, que é 5 metros. E a altura menor é da fabíola. Quanto é a sombra maior do triângulo todo? É de 8 metros, 8. E quanto é que é a sombra da fabíola? X. Multiplicar cruzado, né? Ou se quiser simplificar o 5 aqui, ó, com 1,5 também posso simplificar, sem problema nenhum, tá? Então, se você simplificar o 5 por 1,5, se eu simplificar aqui, ó, por 5, e esse aqui eu simplificar por 5, fica quanto? 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3, né? Mas como é 1,5, dá 0,3. É igual a 8 sobre x. Agora multiplico cruzado. O x é igual a 1. X vezes 1 aqui, ó. X é igual a 1. 8 vezes 0,3. O x vale 8 vezes 3 dá 24, com 3 dá 2,4, né? 2,4 metros. Opa, calculamos o 2,4. Vamos voltar para o desenho. O que seria esse 2,4? O 2,4 é a sombra da fabíola. É esse valor aqui, ó. X é igual a 2,4 metros. Então, a distância do muro até a sombra da fabíola, no caso até a fabíola, tudo, né? 8? Então, esse pedacinho aqui é 2,4. Quanto é que vale isso aqui, ó? 5,6 metros. Então, do muro até a fabíola inicialmente eu tenho 5,6 metros. Mais a da sombra dela, que é 2,4, somando tudo dá 8. 7 dá 8. Bonitinho. Só que ele quer saber a distância da fabíola quando ela andar 1/3 da sua altura contrário ao muro. Então ele quer saber aqui, ó, a fabíola vai andar para lá. Só que ela anda 1/3. 1/3 é quanto? Da sua altura? É 0,5 metros. Então, se é 0,5 metros que eu vou andar, ela estava inicialmente a 5,6. Se ela andou mais 0,5, eu vou ter 5,6 metros da distância que ela estava antes, mais o que ela andou, 1/3. Então, a distância que a fabíola vai estar do muro, depois de andar tudo isso, é 6,1 metros. 6,1 metros, letra E. Letra E. Valeu, galera. Aí nosso gabarito de física do nosso PSS2. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.